Máscaras do ego, lições sobre falsa modéstia, além da falsa humildade, 10 reflexões sobre a autenticidade, desvendando a hipocrisia, ensinamentos contra o orgulho oculto. Falsa modéstia e humildade escondem o ego, descubra 10 lições com Marco Aurélio, Castanheda Buda, Leadbeater e mais outros, incluindo Matrix, para viver com mais autenticidade. Então vamos lá. Marco Aurélio: diz a ti mesmo ao amanhecer: hoje encontrarei o intrometido, o ingrato, o insolente, o enganador, o invejoso, o egoísta. A falsa modéstia é só mais uma máscara desses vícios. O homem virtuoso age com simplicidade, não com pretensão disfarçada. Imagine o Marco Aurélio sendo imperador. Quanta falsidade ele não deveria ter que conviver todos os dias, né? Dificilmente alguém fala o que realmente sente para um imperador, né? Então, não é o caso aqui de a gente aprofundar nesse vídeo, mas aquela obra Meditações de Marco Aurélio é uma obra que realmente, para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre essa questão, né, de como aprender a lidar com pessoas que agem dessa forma, né? Muitas vezes agem até de forma inconsciente, né? A maioria das vezes. Porém agem, né? E a gente tem que... não pode ser ingênuo nesse sentido, né? Tem pessoas que sim merecem nossa confiança, mas tem outras pessoas que merecem ressalvas, né? A gente não pode simplesmente abrir nossa alma, né? Abrir de forma irrestrita para qualquer um, né? Claro, o homem virtuoso age com simplicidade. Significa o quê? Que a gente não vai inventar personas para se parecer de algum jeito ou de outro, mas nos mostrar como realmente somos. Mas também não podemos nos deixar enganar facilmente, né? Uma coisa é pureza, né? Pureza de intenções, purificar o coração. Outra coisa é ingenuidade. Ingenuidade não é uma virtude. Ingenuidade é um defeito, né? É algo que faz com que a gente seja enganado, né? E isso não é legal. Carlos Castanheda, o segundo círculo do poder. Dom Juan disse: a falsa humildade é o ego se curvando para ser aplaudido. O guerreiro não finge ser menos do que é. Ele é impecável, sem se importar com o que os outros pensam. A verdadeira força está na autenticidade, não na pose. Tem uma frase também de Castanheda que Dom Juan falou para ele. Fala que o guerreiro ele não se curva diante de quem ele considera que seja maior que ele e nem se provalece, né, sobre quem ele acha que é menor que ele. Ao contrário do homem comum, que faz exatamente isso, né? Fica paparica quem ele acha que é maior que ele e pisa sobre quem ele acha que é menor que ele. Conto Zen: Ryokan viu um monge rejeitar elogios com exagero. Ele riu. Você esconde o orgulho ao negá-lo tão alto. O monge ficou em silêncio. Ryokan disse: a humildade verdadeira não fala de si mesma, ela simplesmente é. E quando a gente vê a exaltação da própria humildade, realmente é algo de se ficar atento, porque se a gente faz isso, exaltar a nossa humildade, significa que no fundo, talvez a gente não acredite na nossa própria humildade, né? Talvez a gente esteja simulando essa humildade, né? Na verdade, a gente pode achar que, inclusive, é merecedor de melhores condições, que é uma coisa que está tão vigente no mundo, mas principalmente no Brasil, né? Achar-se
Merecedor de melhores condições significa o quê? Ser um coitado, né? A gente acha que deveria ser tratado melhor do que somos tratados. Isso está acontecendo muito, né? E, e quando ainda mais esse tipo de comportamento é premiado, aí fica pior ainda, né? É isso que esse Conto Zen tenta nos trazer, justamente o fato de que a humildade não precisa exaltar a si mesma. A humildade, ela é silenciosa e, e a humildade não faz alarde sobre si mesma. Se você gosta desses vídeos que a gente fala sobre algumas obras, né, com uma temática todos os dias, com alguma temática, né, específica, aqui no perfil, no meu perfil, ou depende de onde você está vendo, se é no YouTube ou no Instagram ou outra rede, né, mas aqui no link que tem no perfil, na BIOS, tem o link do grupo de WhatsApp, onde você pode participar. É um grupo de estudo onde avisamos sempre, eu aviso, das palestras gratuitas da Sociedade Teosófica e também das aulas diárias que ocorrem com diversos professores da Sociedade Teosófica que aprofundam esses temas que a gente conversa nesses vídeos. Então, seguindo, Taimni, Ciência do Yoga. A falsa modéstia é uma armadilha do ego, uma sombra da verdadeira humildade. O yogi busca a pureza interior, não a aparência de virtude. Quando a mente se curva por vaidade, ela se afasta da luz que não precisa de exibição. Então é isso, né? É uma armadilha do ego. O ego quer receber aplausos por ser modesto. E isso não é exatamente o contrário de ser humilde, né? A humildade não é quem deseja ser aplaudido, ser parabenizado. Na verdade, a humildade é se colocar na posição de estou fazendo o que é o meu dever e seguindo o meu dharma, ponto final, sem necessidade de ser parabenizado ou receber aplausos, né? Buda, o Dhammapada, não é pela tonsura que alguém se torna monge, nem pela fala mansa que se torna virtuoso. Aquele que abandona a hipocrisia e vive a verdade, esse é o verdadeiro sábio. A falsa humildade é um véu que o vento da vaidade logo rasga. Rapidamente, se alguém tenta parecer humilde quando na verdade não o é, rapidamente aparece, né? A falsa humildade é um véu que o vento da vaidade logo rasga. E é verdade. Não tem como esconder, né? Apenas para quem está tão voltado somente para si mesmo que não percebe nenhuma nuance do que está acontecendo ao seu redor, mas com uma visão mais atenta, a falsa humildade ela rapidamente se mostra, né? Agora, quando ela está em nós, aí não é tão fácil, né? Porque a gente tem essa dificuldade de enxergar nossos próprios defeitos, né? Tem até uma frase de Jesus que o homem enxerga o cisco no olho alheio, mas não enxerga uma trave no próprio olho, né? É porque a gente tem uma dificuldade imensa em admitir os nossos próprios defeitos, né? E não é diferente com a falsa humildade. Aquele que se diminui para ser visto como grande carrega um espelho no coração. A humildade não se anuncia. Ela é o silêncio que não busca olhos. A falsa modéstia é um grito disfarçado de suspiro. Ela é interessante isso, né? É um grito disfarçado de suspiro. Não tem como isso permanecer por muito tempo. Né? Ela logo se revela. E nesse sentido é interessante quando alguém nos mostra isso, né? Mesmo que for de uma forma rude, que causa mais dor,
quando isso é mostrado para nós, né, que a gente está tendo uma falta modéstia ou qualquer outro tipo de comportamento pernicioso, essa dor causada por quando alguém nos fala, ainda que doa, é uma dor necessária, porque se ela não vier, pode ser que a gente continue com um defeito ou a própria falta da modéstia. Por quanto tempo? Né? Por uma vida inteira? Por várias vidas? Devemos agradecer quando alguém nos mostra os nossos defeitos. Né? E o problema da falsa humildade é que a gente nos auto-engana, né? A gente é auto-indulgente com nós mesmos, querendo dizer que nós somos humildes, que nós somos caridosos, virtuosos. Né? Quando muitas vezes, claro, todos têm virtudes, óbvio, mas às vezes a gente se engana sobre determinados aspectos que são nós, né? Nós, tipo um nó de corda da nossa personalidade que precisa ser purificado, né? Precisa ser desfeito esse nó. Annie Besant, a falsa humildade é o orgulho em trajes pobres. Ela engana os outros e a si mesma, pois o ego se deleita na sua própria negação. O que eu falei ali, né? O auto-engano. A pessoa não percebe que está tendo uma falsa humildade. A virtude genuína não se exibe nem se esconde. Ela brilha como o sol, sem esforço ou pretensão. Ela é natural, né? A virtude genuína, ela pelo menos deveria brilhar sem entraves. Né? O problema justamente está na doença da nossa sociedade, na qual a virtude muitas vezes é vista como algo negativo, né? como, como uma vaidade, que ao contrário da falsa vaidade, é a virtude genuína que sim é vista como vaidade, mas não é. Né? E está muito na nossa sociedade esse tipo de coisa. Mas essa frase, ela tem que ser guardada no coração. Ó. A virtude genuína não se exibe nem se esconde. Ela brilha como o sol, sem esforço ou pretensão. A virtude deve ser sim exaltada e deve brilhar. A luz da virtude, ela ilumina o mundo. Ela não deve ser escondida. Né? Ela deve ser mostrada. E tanto a falsa humildade como a vaidade são pontos de excesso para um lado ou para o outro que escondem a verdadeira virtude, que deveria brilhar como um sol. Aí temos aqui Matrix, mais uma fala de Morfeu. Há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. A falsa modéstia é conhecer a humildade, mas fingi-la por aplauso. O verdadeiro escolhido anda sem se vangloriar, pois a verdade não precisa de máscaras. Ainda sobre a falsa modéstia, Leadbeater, Lado Oculto das Coisas. A falsa modéstia é uma vibração dissonante no plano astral, pois o pensamento de humildade não corresponde à intenção do orgulho. O estudante espiritual deve cultivar a sinceridade, pois só a verdade alinha a alma com as forças superiores. Somente a verdade pode nos elevar àquele estado de consciência em que a serenidade, a calma, a paz tomam lugar no nosso coração. Né? Somente com a sinceridade, a verdade, a pureza, só assim a gente consegue se sentir realmente com tranquilidade, com paz. Se a gente tenta parecer algo que não é, automaticamente vem um sentimento ruim, algo dissonante, né? É uma vibração dissonante. É como uma música em que o músico está tocando uma nota que não cabe ali naquela harmonia, né? Naquela melodia. Isso é uma das coisas que a falsa modéstia acarreta, né? A perda da tranquilidade, a perda da paz, a perda do centro, da vibração conectada ao todo. Star Wars, o orgulho leva à queda, Anakin.
A falsa humildade é o orgulho que se curva para enganar. O Jedi sabe que a força verdadeira vem da simplicidade, não da exibição de uma virtude que não vive no coração. Para finalizar, então, vamos fazer uma breve meditação. Então, convido a apoiar os pés no chão, coluna ereta, maxilares e ombros relaxados, respiração lenta e profunda, abdominal, língua no céu da boca, formando um fluxo de energia que circula. Ó a vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Muito bem. Finalizamos mais uma vez e gostaria de deixar aqui convite para participar das aulas da Sociedade Teosófica que ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube, para se aprofundar um pouco mais nesses ensinamentos. E nos vemos amanhã.